No capítulo desta segunda-feira, 22 de julho da novela Alma Gêmea, Vitório fica chateado com Olívia por ela ter tido vergonha dele na frente de Rafael e vai embora da loja de rosas com raiva. Carlito manda a mãe esquecer o cozinheiro. Olívia manda ele não se intrometer e pede desculpas para Rafael sobre a confusão. Raul grita para Olívia mandando ela se lembrar que eles dois ainda são casados. Ela vai ter que aceitar ele de volta. Dalila fica chateada ao ver essa cena. Cristina finge estar surpresa quando Xavier conta que o Guto está preso. Xavier diz para Cristina que o Guto exige que ela vá visitar ele na cadeia. Cristina diz que não está gostando desse tom. Soa a ameaça. Débora aconselha Cristina a ir visitar o Guto porque ele precisa de ajuda, para ela dar apoio para ele. Cristina diz que vai visitar Guto, mas será por generosidade. Rafael diz para Raul que se não fosse ele, o Vitório iria quebrar o nariz dele. Raul se faz de coitadinho dizendo que ele jamais imaginou que a Olívia iria se meter com um cozinheiro. Rafael diz que ele prefere não se intrometer em briga de casal. Dalila fala umas verdades na cara de Raul e dá um tapão na cara dele. Raul, crápula como é, nem se importa com o tapa que Dalila deu nele. Já do lado de fora da barbearia, Roberval pergunta para Dalila o que ela quer. Dalila diz para Roberval que ela queria dar um abraço nele. Agora ela entende o que ele fez por ela. Dalila abraça Roberval agradecida por tudo que ele fez por ela. E os dois se beijam. Agnes procura Rafael na estufa e pede para falar com ele. Rafael pergunta como o Ciro está e se ele falou alguma coisa. Não, ele não falou nada, mas eu estou preocupada com você. Eu sei que a morte da Luna te toca ainda, e agora você está com esse ar de urgência. Rafael conta para Agnes que o Ciro estava investigando a Cristina. Agnes fica chocada, e Rafael diz que a Cristina conhece bem o rapaz que deu tiro no Ciro. É o mesmo rapaz que viu beijando a Serena. Agnes pergunta para Rafael onde ele está querendo chegar. Eu acho que a Cristina pode ter preparado uma armadilha para me encontrar a Serena beijando aquele rapaz. Agnes fica ao lado da sobrinha e contra a Serena, dizendo que ele está fora de si. Daqui a pouco ele vai começar a dizer que a Serena é a filha dela que voltou em outro corpo. Julian chega na hora em que Agnes está com Rafael e diz que a Serena voltou na época de infância como Luna e lembrou-se que tinha um irmão. Agnes arregala os olhos e Julian diz para Rafael que ele precisa saber para ter certeza que ele está no caminho certo. Se a Luna tinha um irmão, Rafael é grosseiro e diz que não. Ele está no caminho errado. Ou como ele pensava, a Serena nunca foi a Luna. Isso é mais uma prova que a Serena não é a Luna que voltou. Agnes fica triste ao lembrar do filho. Rafael pergunta o que ela tem e se ela está chorando. Cristina visita Guto na prisão e tem a cara de pau de perguntar para ele como ele foi para lá. Ele manda ela não se fazer de inocente. E não é para ela pensar que ele vai morrer na prisão porque ele não vai. E ameaça ela dizendo que se ela não ajudar ele, ele vai contar tudo o que sabe a respeito dela. Segurando o pescoço de Cristina, Guto diz que ele irá acabar de uma vez por todas com o casamento dela com Rafael. Ele ameaça de contar sobre a morte da Luna. E Cristina o enrola mais uma vez dizendo que ele pode contar com ela para tirar ele de lá da prisão. Se ela pensa que eu acreditei numa palavra que ela disse, ela está muito enganada. Eu vou ficar quieto até ela me tirar daqui, porque depois vai ser a minha vez. Rafael pergunta para Agnes por que ela está chorando. Agnes conta para Rafael que a Luna tinha um irmão. Não pode ser, ela nunca me disse nada. Agnes conta que o filho dela morreu muito pequeno. Ele teve uma doença grave. A Luna tinha somente 3 anos. Ela adorava o irmão. Ela não quis que a Luna crescesse pensando no irmão, por isso ela tinha poucas fotos dele. Rafael pergunta para Agnes se a Adelaide não falava nada sobre o irmão com a Luna. Agnes diz que não, porque elas vieram para cá na mesma época que ele conheceu a Luna. Mas a lembrança da Luna era muito vaga. Ela era muito criança quando ele se foi. Rafael se lembra que Luna comentou uma vez com ele sobre o irmão, mas nem ele mesmo se lembrava disso. Julian diz que nesse caso, então, a lembrança da Serena é válida. Agnes não quer dar o braço a torcer e diz que a mãe dela deve ter contado para a Serena. Julian se aborrece com Agnes e diz que ele faz a pesquisa com seriedade. A Serena estava hipnotizada e viu um menino. Agnes afirma que isso é um truque da Serena. Hélio pergunta para Rafael se ele acha que é um truque.
Rafael diz que não, e sim é mais um sinal. Ele acha que ela se lembrou de algo e pede para Julian continuar com as sessões de hipnotismo. Ele quer descobrir tudo que a Serena se lembrar da outra vida. Abílio pergunta para Vitório se ele brigou com Raul, e Vitório diz que ele deu uns cascudos nele. Você não devia ter feito isso, só fez piorar a situação da Dona Olívia. Eles são casados e ele ainda tem seus direitos. Vitório diz que o Raul pode fazer bom proveito, porque ele não quer mais saber daquela separada. Divina comemora antes da hora dizendo que o filho dela está livre da separada. Osvaldo diz para o filho que mulher separada só serve para o homem se divertir. Vitório diz que não é nada disso. Ele queria se casar com a Olívia, mas ela não teve coragem de assumir o que eles tinham na frente dos outros. Por isso eles brigaram. Osvaldo pergunta para Vitório se ele gosta da Olívia de verdade. Vitório diz que ele está com o coração partido. Ele não quer mais saber da Olívia. Chegando em casa, Carlito diz para a mãe que ele gostou dela ter defendido ele, quando Vitório disse que colocaria ele no forno. Olívia diz que não deixaria o Vitório encostar um dedo sequer nele. Mirella defende Vitório, dizendo que ele não iria fazer mal para o Carlito. Ele estava só se defendendo porque o Carlito estava dando chutes nele. Ele não tem sangue de barata. Carlito deixa claro para a mãe que ele quer que ela e o pai dele voltem. A última coisa que eu pretendo no mundo é voltar a viver com o seu pai. Crispim não gosta nada de saber que Mirna foi tomar sorvete com Jorge e pergunta com que intenção ele levou a irmã dele para tomar sorvete. Bernardo e Mirna ficam preocupados e Bernardo diz: Ai, Jesus, você fala porque eu quero saber por que você convidou a Mirna para tomar sorvete. Jorge fica pensando na desculpa que ele vai dar. Serena pergunta para Hélio como foi lá, com Rafael, e se ele confirmou que a Luna teve um irmão. Hélio diz que teve e que Agnes estava lá, e ela ficou muito abalada. Serena diz para Hélio que o menino parecia com ele e que ela precisa falar com a Agnes. Hélio pede para Serena não procurar Agnes agora, porque ela continua resistindo à ideia de que ela seja a alma da Luna. Ela nem suporta pensar nisso. Serena diz que a verdade precisa falar mais alto. Ela vai procurar Agnes. Enquanto isso, Agnes está indagando a mãe, dizendo que ela sabe que ela contou para Serena que a Luna teve um irmão que morreu quando era pequeno. Adelaide jura que não falou nada. Ela não pensa muito no menino, porque já faz tanto tempo. Julian tenta convencer Agnes de que a Serena teve a memória de outra vida, mas ela diz que não acredita. A Serena soube de alguma forma e a fez lembrar. Já não basta a dor de quando ela perdeu o filho dela e depois ela perdeu a Luna. Sabina diz para Agnes que eles não são mentirosos. O Dr. Julian não teria como saber que ela teve um filho. Agnes diz que ele não, mas a Serena sabia de alguma forma e se aproveitou disso. Rafael conta para Felipe que Julian esteve lá e lembrou ele de uma coisa que ele não lembrava. A Luna teve um irmão que morreu ainda muito pequeno e a Serena viu esse menino quando estava hipnotizada. Felipe diz que isso é mais uma prova de que a Serena tem a alma da mãe dele. Rafael diz para Felipe que ele vai falar com o Eduardo para saber se a Cristina está mesmo grávida. Jorge dá a desculpa para Crispim que ele convidou a Mirna para tomar sorvete, mas na verdade ele queria convidar ele. Crispim amansa e diz: Eu? Sim, você. Mas como você não estava e a Mirna estava aqui varrendo a calçada, eu a convidei. Bernardo ajuda eles a mentir e diz que foi ele quem mandou a Mirna ir tomar sorvete com o Jorge no lugar dele. Ô Jorge, você é meu amigo e em você eu confio. Cristina, desesperada, conta para a mãe que o Guto ameaçou ela, que se ela não pagar um advogado, ele contará tudo sobre a morte da Luna. Débora calmamente diz que isso já era o esperado e pergunta como está o Ciro. Pelo que eu saiba, ainda está inconsciente. Débora diz que espera que ele continue, porque sabe lá o que ele descobriu. Cristina, desesperada, pergunta para a mãe de onde ela tirará dinheiro para pagar o advogado. Débora manda ela pedir ao Raul. Não, o Rafael anda verificando os livros com frequência. O Raul não tem como desviar dinheiro. Débora manda Cristina dizer para o advogado que ela pagará ele quando ela se casar com o Rafael. E ele aceitará. Sim, mamãe, é exatamente isso que eu irei fazer. Diga para o advogado não se apressar muito, porque quanto mais o Guto ficar na cadeia, é melhor para elas. Cristina concorda com a mãe. Ciro acorda agoniado, dizendo que precisa falar com Rafael. A enfermeira pede para ele se acalmar, porque ele não pode ficar nervoso. Tem uma senhora que tem vindo lhe ver sempre.
Aguarde amanhã para poder falar com ela. Rafael procura Eduardo e pergunta como foi a consulta com a Cristina. Eduardo diz que é melhor que a Cristina conte tudo para ele. Rafael diz que o futuro dele está em jogo e pergunta se a Cristina está mesmo grávida. Bom, nessa fase da gravidez, o médico se baseia nos sintomas e pelos sintomas que ela descreveu para ele, ela realmente está grávida. Rafael pergunta para Eduardo se ele tem certeza. Eu pedi que ela fizesse um exame de urina para tirar qualquer dúvida. Bom, se ela está grávida, eu não posso adiar o casamento. Dalila é obrigada a dar um de seus vestidos para Terezinha, que estava chantageando. Roberval entra no quarto na hora e não gosta de ver o que a Terezinha está fazendo com Dalila. Dalila diz que ela deu um vestido para Terezinha. Roberval toma da mão de Terezinha o vestido e diz para Dalila que ela não vai dar coisa nenhuma. Terezinha puxa o vestido das mãos de Roberval e diz que ela sabe coisas que ela pode contar. Roberval pega novamente o vestido e manda ela contar, porque ela há de se arrepender. Você que vai se arrepender por me tratar assim, Roberval. Dalila diz para Roberval que ele não deveria ter deixado a Terezinha com raiva, e ele diz que eles não podem ficar a vida toda nas mãos dela. Dalila pede perdão a Roberval por ter feito planos com Raul pelas costas dele e pergunta se um dia ele poderá perdoar ela. Ela não havia entendido o quanto ele tem sido generoso com ela e com o filho dela. Ele ajudou ela no momento que ela mais precisava e ela não soube reconhecer. Roberval pede para Dalila um abraço. Ela abraça ele feliz. Depois eles se beijam. Rafael conta para Cristina que o Eduardo confirmou para ele a gravidez dela. Cristina dá uma de ofendida e pergunta se ele acha que ela mentiria num assunto tão importante desses como um filho. Rafael confessa que teve dúvidas por ela não ter ido procurar um médico. Cristina se aproxima de Rafael e diz que está muito feliz, porque logo eles serão marido e mulher. Ela beija Rafael depois e diz que o ama. Rafael, como sempre, fica um gelo perante ela. Ciro começa a ter hemorragia por estar se mexendo muito. Olivia conta para Vitório que o Raul tem direito à metade do restaurante, por ser marido dela. Se ela não aceitar o Raul de volta, ele pode dizer que ela está namorando. Ela será acusada de adultério e poderá perder a guarda dos filhos dela. Vitório fica resmungando da lei. Se pergunta para que ela foi feita, para ir contra a felicidade das pessoas. No caso da separação, a mulher sempre leva a pior. Você está certo. Eu não deveria ter desprezado você na frente do Raul, mas é que eu estava nervosa com essa situação. Vitório diz que perdoa ela, mas pede para que ela não faça mais isso. Nós temos que achar um jeito de tirar o Raul do nosso caminho. Olivia diz para Vitório que ela esteve pensando que se eles descobrissem um escândalo do Raul com outra mulher, eles reverteriam a situação. O juiz ficaria a meu favor. Vitório pergunta se por acaso ela sabe de algum escândalo do Raul com outra mulher. Ela diz que não, mas o Raul não vale nada. Se eles procurarem bem, eles acabarão descobrindo. Os dois se beijam. Alexandra quebra as coisas da casa de Vera. Naí tenta intervir, mas Alexandra empurra ela. Eduardo chega com Vera e tenta controlar Alexandra, mas ela diz que a culpa é deles que trouxeram aquele homem que quer mandar a voz embora, mas ela não vai deixar. A voz diz tudo o que ela precisa saber. Naí diz para Eduardo que a força de Alexandra aumentou e está impossível segurar ela. Eduardo pede para Alexandra ficar calma. Alexandra, possuída, manda ele tirar as mãos de cima dela. Quem ousar encostar as mãos nela, ela acaba com a pessoa. Débora e Cristina ficam pensando como separar logo Felipe de Mirella, para ele não ir mais na pensão e se afastar da Serena também. Mirella diz para Felipe que sentiu um arrepio como se alguma coisa de ruim fosse acontecer. Serena pede para Hélio para ele chamar Agnes para elas conversarem. Enquanto isso, Agnes está dizendo para Julian que nada no mundo irá fazê-la acreditar que a Serena se lembrou da vida passada como a filha dela. Adelaide torna a repetir que ela jamais disse para a Serena que ela teve outro filho. Julian diz que foi uma memória real. Agnes debocha e diz que não tem nada de real. A Serena deve ter obtido essa informação de algum jeito. Hélio entra na casa de Adelaide e diz para Agnes que a Serena está lá fora querendo falar com ela. Agnes diz para Hélio mandar a Serena entrar. Ela prefere falar lá fora em particular. Agnes pergunta para a Serena se ela está querendo falar com ela.
Serena diz que hoje viu ela com os cabelos soltos e pergunta se ela usava os cabelos soltos. Agnes fica calada olhando para Serena e Serena diz que ela estava no parque brincando de bola com ela e com o menininho irmão dela. Agnes pergunta para Serena se ela foi lá para provar que ela é aluna e para despertar as lembranças que ela enterrou. Não, eu vim aqui para lhe pedir um abraço. Agnes faz cara de que não está gostando das frescuras da Serena. Mesmo que a senhora não goste de mim, eu sempre gostei da senhora. Agnes fica calada olhando para Serena. E Serena diz que quando viu aquela cena hoje, o sentimento dela por ela brotou. E por isso ela veio pedir um abraço. Um abraço de mãe que me faltou quando eu era sua filha. Eu sei porque a senhora não abre o seu coração. Quer que eu lhe conte?